Boa noite, meus irmãos. Ainda sobre os enlevos do MIEP, dos trabalhos que lá realizamos, das lições que recebemos e da fraternidade que nós trocamos, né? Uma semana em que a cidade, de forma incomum no Brasil, se encontra nimbada de luz pelos encontros religiosos que ocorrem, o que faz da gente, em Campina Grande, privilegiados, né? Enquanto boa parte do país se dispersa para as exterioridades, nós conseguimos pensar na vida pós-morte, na vida interior, e com isso nós temos vários encontros na cidade, já que nem todas as águas se encontram no mesmo nível, nem todos os espíritos se encontram na mesma necessidade de aprendizado espiritual. Cada trajetória espiritual daqueles que passaram o carnaval em Campina Grande seguiu necessidades especiais, evolutivas, necessidades de partilha, de convivência, de relacionamento. Mas certamente foram experiências de crescimento espiritual, né? Hoje nós vamos falar de um tema que geralmente a gente não gosta de pensar muito, que vai acontecer na vida da gente, né? É mais ou menos como uma palestra sobre a morte. Eu creio até que seja o segundo maior medo que nós compartilhamos, né? O medo da solidão, os medos humanos, o medo da morte, tanto que o medo da morte é um medo primitivo, né? Quase todas as teorias psicológicas, elas partem desse medo primitivo, que é um medo da atomização, da separação das moléculas do corpo carnal, que nós transferimos para as nossas relações sociais. Nós temos medo de ficar sozinhos, nós nos unimos a grupos que nós conseguimos exorcizar a ideia da finitude, da solidão, do abandono, né? Então, todo amor, enquanto alimento, ele passa por vezes por fome. Porque quando você ama alguém, você quer receber o amor daquela pessoa. A experiência do amor, evolutivamente, é uma experiência de apropriação. Mas os outros não são nossa propriedade. Como gostava de refletir em vários de seus escritos, o grande filósofo Emmanuel Levinas, os outros, né, Deus é um outro. Deus conversa conosco a partir das circunstâncias da vida, que se mostram aos poucos e que nos desafiam. Parte dessas circunstâncias são atraídas por pessoas, representadas e encenadas por pessoas que se vinculam e se desvinculam de nós ao longo do processo encarnatório, né? Quando nós nos materializamos na Terra a partir de um corpo físico, o fizemos a partir da aproximação com a experiência familiar que mais se aproximava da nossa necessidade evolutiva. Então nós nos vinculamos a um pai e uma mãe, por vezes por mais tempo, por vezes com experiência que simplesmente representou aquele momento do nascimento, né? Mas que não, graças à nossa necessidade evolutiva, né? As nossas necessidades, desafios, às vezes a gente não conviveu a partir daquele nascimento com o pai e com a mãe. Há experiências de abandono ou de afastamento desde o momento em que o nosso corpo se materializa na Terra, né? Então essa alimentação afetiva se vê então interrompida, às vezes por uma desencarnação, às vezes por um afastamento deliberado de alguém. Como o outro é uma alteridade absoluta, né? Ele é um campo, como se diz no interior de Minas, coração do outro é terra onde ninguém pisa. Então você oferece o amor, mas você não tem garantia de recebê-lo daquela pessoa, naquele momento de maturidade da pessoa. Nós somos chamados a plantar, Deus nos chama a plantar. Agora, colher não vem das mãos que nós imaginamos, e colher é no tempo de Deus, né? Então, é interessante a gente pensar sobre isso. Há um livro do Emmanuel, pelo Francisco Cândido Xavier, chamado Pronto Socorro. E nesse livro ele vai falando justamente disso, né? Ele começa na introdução falando das feridas do corpo físico e comparando-as às feridas da alma. Então, quando nós recebemos a alimentação afetiva de alguém e deixamos de receber, nós nos desvinculamos dessa pessoa, nós sofremos. E essa experiência é uma experiência universal. A experiência da saudade, a experiência da decepção, a experiência do afastamento, elas doem no mundo espiritual e doem na Terra. Agora, elas são experienciadas de forma diversa, dependendo da maturidade de quem as atravessa. Significa que quanto mais experiente você é no processo da vinculação e da desvinculação,
mais você entende que vinculação e desvinculação fazem parte dos processos evolutivos necessários, que nenhuma circunstância de vinculação na Terra dura para sempre, mas que a vinculação deve empreender um esforço de entrega absoluta, e que essa entrega é um relacionamento. É como o perdão. Perdão não é como uma rosa que você dá a alguém. O perdão é uma relação. E como relação, o perdão é um processo, né? Então, assim, as relações afetivas deveriam ser relações de lealdade, porque toda relação afetiva, embora nós mudemos as circunstâncias dos papéis sociais que nós ocupamos na Terra, que são sempre transitórios, quer dizer, ser pai, ser filho, empreendem obrigações mútuas. Ser marido, ser esposa, né? Ser chefe, ser subordinado. Mas todas essas relações, das menos duradouras até aquelas mais duradouras, todas elas são temporárias. E todas elas visam a construir a relação do maior vínculo que nós temos e que está acima de todos esses vínculos transitórios que nós representamos na Terra, que é o vínculo de fraternidade. Então, assim, independente de ser marido ou ser esposa, independente de ser filho ou ser pai, nós somos irmãos. Compreender isso é essencial, para que a gente entenda, ao longo desse processo de aproximação e afastamento, qual o sentido desses processos, né? Então, a reflexão do Emmanuel nessa mensagem que motivou a nossa palestra, ela é essencial, porque ele vai nos falar da origem da dor maior do coração a partir dos processos de incompreensão e de traição e de afastamento. E ele começa a partir daquele que é o nosso modelo e guia, nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, a partir do processo de traição que ele sofreu, que não poderia ocorrer a partir do sinédrio. Os sacerdotes não dispunham de condições necessárias para traí-lo. Não poderia partir das autoridades romanas, nas quais ele não havia depositado confiança, mas partiu do próprio colégio apostólico. Porque é justamente na hora que nós depositamos alguma expectativa em alguém que nós podemos trair a nós mesmos. É quando nós traímos a nós mesmos que nós traímos os nossos ideais e geralmente as pessoas amadas. Isso não é um processo distante, e a experiência de Judas é uma experiência bastante humana. Qualquer um de nós pode trair, e em traindo, nós nos trairemos. E por isso, mobilizaremos dentro de nós o processo de culpa. Porque quando você deseja algo, você entra em confronto com alguém que convive com você que também deseja. Todos os nossos desejos, todas as nossas construções de bem devem se subordinar aos desejos e construções de bem daqueles que convivem conosco. Se nós pensarmos, por exemplo, nas relações afetivas, né? É uma relação de partilha. Então você entrega, você faz a sua parte, mas você não tem a garantia de que o outro faça. Se eu te perdoo, se você me trai afetivamente, eu te perdoo, se eu tenho um casamento com você, por exemplo, e eu te ofereço o que eu tenho de melhor de mim, e você oferece o que você tem de pior, a minha parte está sendo cumprida. Então o perdão não incentiva no outro o erro. O perdão, na verdade, é um ajuste de expectativas em relação às possibilidades que a maturidade alheia consegue me responder. Nem sempre o outro consegue aproveitar. Se eu não aproveitei, o que eu estou construindo para mim? Eu estou construindo um casamento infeliz no futuro. Porque a experiência de alimentação afetiva, ela exige uma reciprocidade. Nosso problema está aí, porque nós somos marcados pelo orgulho e pela vaidade. Então, muitas das nossas aproximações, elas têm por função a vaidade. O desejo de ocupar, é como a gente compra um produto. A pessoa compra o carro pensando na propaganda do carro. Ele está pensando, está comprando um estilo de vida, quando está comprando a roupa de determinada marca. Mas a roupa é a roupa. Então, não obstante nós construamos nas aproximações afetivas, nos relacionamentos amorosos, uma certa expectação de qualidades que nós admiramos e projetamos no outro, o outro é exatamente o que ele é, no estágio evolutivo em que ele se encontra. Então, nós caminhamos da paixão para o amor
quando nós conseguimos despir o outro dos nossos desejos e projeções estéticas, conseguimos enxergar o outro como ele é. Porque a relação, então, vai ser tomada pela realidade, pela ideia de reciprocidade, pela necessidade da troca. E nós conseguiremos enxergar alguém que pensa, sente e deseja bem diferente de nós. Nós costumamos projetar nos outros os nossos desejos. Quando você dá um presente para alguém, você fica querendo dar algo que você goste, mas nem sempre a pessoa gosta do jeito que você gosta. Os gostos do outro são absolutamente diversos. Isso me obriga a uma experiência de vivenciar, respeitar a alteridade alheia, sem hierarquizar a minha alteridade em relação ao do outro, sem que eu construa uma ideia de uma escadinha que me separa do outro. O outro tem um processo evolutivo que passa, por vezes, por uma outra religião, por uma outra experiência estética, por uma outra polaridade sexual, por uma outra experiência afetiva, né? A gente pode pensar isso a partir das experiências de expressão de afetividade. A minha cidade no interior de Minas Gerais, onde eu nasci, ela tem 2 colônias principais que para lá mudaram no final do século XIX. Hoje se diluíram bastante na experiência cultural de ser mineiro, né? A colônia alemã e a colônia italiana. Era corrente, quando eu era criança, que os alemães eram frios, os italianos eram muito afetivos, expressavam a sua alegria de forma bem mais efusiva, mas, na verdade, os alemães tinham um padrão cultural diverso de expressão de afetividade. Então, o outro tem um padrão diverso. O outro já ocupou posições evolutivas, posições culturais diversas das nossas. Quando ele nos encontra com aquilo, no ponto em que nós o deixamos no nosso último encontro. Como diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, nós encontramos o outro no lugar onde o deixamos. E às vezes esse lugar é um lugar de decepção. Então, às vezes, a sua experiência de atração por alguém, atração afetiva, atração sexual, mas essa pessoa tem uma experiência com você, ao mesmo tempo de atração e de conflito. Ela tem uma mágoa profunda. Então ela se aproxima, mas ela está te cobrando alguma coisa. Eu sempre comparo a experiência de enxergar uma estrela. Você coloca o telescópio em direção ao céu e você enxerga uma estrela. Às vezes você está enxergando a luz de uma estrela que já explodiu, mas essa imagem vai chegar para você bem depois. Então, às vezes, as pessoas estão vivenciando conosco uma certa experiência afetiva, mas nos enxergam a partir de experiências passadas. Somente o plantio continuado de amor e a experiência da nossa transformação interior pelos padrões cristãos poderá convencer o outro da nossa transformação. Isso exige persistência, porque o amor é irresistível. O amor a longo prazo é irresistível, né? Há um poema muito bonito, do Carlos Drummond de Andrade, chamado As 100 Razões do Amor. E esse poema não está falando numericamente, ele está falando que o amor não tem razões, no sentido de que o amor é doação, né? Mas toda doação, ela depende de uma recepção. Tem um livro bem bonito, entre os romances históricos do Emmanuel, chamado Ave Cristo. Nesse livro, a experiência de um espírito extraordinário, chamado Quinto Varro, que pede para reencarnar ao lado de um filho que chama-se Tassiano. Esse filho está desequilibrado, perdido, entregue às festividades do circo de Roma. Ele reencarna com a esposa que o há de trair. A experiência com a esposa é a experiência. Imagine o seguinte, você mora numa vila que pertence a um senhor. Você trabalha no navio desse senhor, mas esse senhor te trai com a sua mulher. Você descobre isso e resolve se afastar, porque você não quer conflito com ele, mas ele quer que você se afaste para ele te matar, para que ele possa se casar com a sua esposa. Nessa experiência de afastamento, porque assim, ele pede 100 anos ao lado do filho, reencarnado, para que ele possa transformar o filho. Quando ele se afasta da esposa, o filho tem 1 ano. Ele é obrigado a se afastar do filho. Quando ele se reaproxima do filho com a outra identidade, que é a identidade do irmão Corvino, o filho está perdido. E ele tem que chamar esse filho novamente ao seu coração. Como sempre acontece nas experiências em que nós retomamos a mordomia que nós abandonamos, ele aí recebe então, a oportunidade de se transformar. Como ele não se transforma, vem o sofrimento. Ao cabo dos 100 anos,
o quinto varro, o irmão Corvino, consegue trazer ao regaço do seu coração novamente o Tassiano. Mas ele atravessa, o livro é bem interessante de ler, porque ele vai atravessar experiências de traição no casamento, experiências de traição na amizade, e ele vai mobilizar a partir dos valores cristãos que ele recebeu, respostas em relação a isso, né? É interessante, Emmanuel reflete bastante sobre isso, a experiência do triângulo amoroso é uma experiência de sofrimento, é um verdadeiro inferno afetivo. Os japoneses dizem uma coisa interessante, eles dizem que pessoas inteligentes não se envolvem em triângulo amoroso deliberadamente. Porque você entra num processo em que todos perdem, né? Mas toda vez que você tem uma tentação, ou que você tem um vício, você tem um processo de encantamento que envolve o desejo. O desejo é o sentimento mobilizando o pensamento. O pensamento a gente pode comparar lá no livro Pensamento em Vida a uma secreção da mente, né, que atrai para si elementos semelhantes. Então você mobiliza uma força, um poder mental para atrair para você aquilo que você deseja. O problema é que nós não sempre desejamos as coisas corretas. Então às vezes a gente deseja aquilo que vai nos trazer um prazer temporário, mas que depois vai desconcatenar trajetórias que envolvem não só a nós mesmos, mas a outras pessoas, vai criar redes de sofrimento nas quais nós transformaremos, como diz Emmanuel, algemas, né, de viludo em grilhões de bronze, de chumbo. Então é por isso que a gente deve saber o que a gente está desejando. Para isso a gente precisa de serenidade. Todo desejo e todo objeto de desejo inicialmente nos engana. É necessário paciência, observação, discernimento, mas também sentimento, para que o raciocínio se una à análise afetiva das circunstâncias, em que nós saiamos do nosso mundo e consigamos nos enxergar no lugar do outro. Como diz no livro Ação e Reação, mentor Sanzio, em outras palavras, né? O mal é o bem só para mim. Então, dos primeiros passos para perceber que eu, por exemplo, estou envolvido em algo que não me faz bem, é reconhecer que eu gosto daquilo, que eu tenho um desejo por aquilo. Esses dias, eu aceitei orientar uma pessoa que tem problemas psicológicos. E certamente qualquer orientador não desejaria deliberadamente receber alguém com problema psicológico reconhecido e que atrasou a defesa por conta disso. Mas eu comecei a admirar profundamente a pessoa e acreditei nela, que ela disse para mim: eu tenho síndrome do pânico. Eu estou obsidiado. Eu quero tratamento. Então, quando você identifica que você é obsidiado, quando você identifica que é doente, quando você identifica que tem um vício, você consegue conhecer a si mesmo. Então é mais fácil controlá-lo. Quando você simula a virtude, como nos diz o Emmanuel, né? Quando Bartimeu se aproximou de Jesus, ele tirou a capa. Nós devemos tirar as máscaras para que a gente possa se enxergar tal qual a gente é. Então, às vezes, o envolvimento afetivo que envolve traição, ele te gera 4 horas de satisfação sexual afetiva, mas vai te gerar anos de infelicidade. E aí você tem que pesar. A pequena satisfação vale a infelicidade? Basicamente, toda a percepção de causa e efeito científica na Terra é baseada nisso. Você tem que escolher aquilo que compensa. Quando você começa a se medir pelo padrão espiritual, você começa a enxergar o ganho e a perda com outros olhos. Porque na Terra tem circunstâncias, por exemplo, se você partir do padrão normal herdado culturalmente de masculinidade, se você for traído no casamento, você vai querer se ressarcir. Você vai se sentir ofendido. É mais ou menos a resposta atávica que a gente tem em relação à morte. Você sabe que morte não existe. Você tem uma experiência do centro espírita. Você às vezes tem até uma experiência mediúnica disso, mas você foi ao consultório médico e você soube que está com um tumor e ele está com metástase. Você volta para casa tranquilo? Vai haver um confronto entre as suas concepções sobre imortalidade, o que você juntou no celeiro sobre imortalidade e a sua fé em Deus e a informação do médico. O que é que vai prevalecer em você? O materialismo, o senso comum, a mesma coisa, né? Você foi traído, você descobre. O que é que prevalece em você? A fraternidade que você sente em relação ao seu esposo, à sua esposa,
a disposição de compreensão e empatia da experiência, ou então a resposta baseada nos padrões de masculinidade, feminilidade, traição, baseados na cultura herdada, atávica, né? Que aí é mais ou menos, essa cultura é como um drone. Você não tem o drone orientado, né? Então é necessário reprogramá-lo. Ao longo das encarnações passadas, a gente veio programando a ideia de que a gente é proprietário do outro. Então a gente não respeita a liberdade do outro. As pessoas são de Deus. André Luiz, quando vai para a espiritualidade, fica doido para ver a família de novo. E aí a espiritualidade vai dizendo para ele, não vá agora não, porque eles estão querendo que ele adquira maturidade espiritual para retornar ao ambiente do lar e encontrar a esposa casada novamente. Quando então ele deverá mobilizar os valores de fraternidade que ele terá construído no coração para suportar aquela situação que, segundo os padrões da terra, é sofrimento. Mas, assim, segundo os padrões da imortalidade, aquele sofrimento da propriedade do outro se dilui, né? Alguém que passa pela viuvez pode se casar novamente, sem que aqueles laços afetivos efetivos se desfaçam. Aquela pessoa que ocupou aquela posição de segunda esposa, às vezes cumpre um papel na vida do outro, né? Na espiritualidade os laços se refazem. Porque os laços verdadeiros que nos atraem são os laços do coração. Nós não somos proprietários de ninguém, as pessoas devem vir a nós espontaneamente. O amor respeita a liberdade, na certeza de que ninguém morre e nada nos pertence. Nem bens materiais, nem pessoas, nem circunstâncias. As circunstâncias são a voz de Deus falando conosco. Se alguém se afasta de nós, ali há uma mensagem, é uma desvinculação. A gente está aprendendo como dói quando alguém, por exemplo, nos trai, porque frequentemente a gente traiu alguém no passado. Então a gente está chupando o limão que a gente deu para alguém em algum momento. Aquela experiência mobiliza em nós o ressarcimento, a harmonização do sentimento de culpa. A culpa é a base do ressarcimento, mas a culpa não é um lugar onde se deva ficar muito tempo. Porque a ideia de autopunição pode crescer muito, a culpa é necessária. Porque sem a culpa a gente cai no relativismo moral. Me lembro, conversando com meu amigo Haroldo Dutra Dias, ele me falando de uma experiência numa reunião para uma das mineradoras de Minas, sobre um desastre ambiental que ocorreu anterior ao de Mariana e anterior ao de Brumadinho. E um jurista se levantou para dizer que as comunidades não teriam prejuízo algum, que o rio não seria sujo. Então o amigo dele que estava com ele se levantou e disse assim, eu tenho muito medo das pessoas inteligentes, que elas conseguem convencer que estão certas mesmo quando elas estão erradas. Então tem gente que argumenta com base no relativismo moral, fugindo da própria consciência. A lei de Deus está na consciência. Então, o que ofende a sua consciência, o que não é ético, vai te gerar mais sofrimento. As relações humanas devem ser presididas pela ética, e para isso a gente tem que ver o que é bom para a gente e o que é bom para os outros. E às vezes, não adianta você pensar assim, vou fazer exatamente o que o outro gostaria, o que eu gostaria que fizesse comigo. Não, eu tenho que pensar o que ofenderia o outro, a partir do padrão do outro, o que é importante para o outro. O que é a experiência estética, o que é a experiência sexual afetiva do outro que vive comigo é diferente da minha. Você já se perguntou qual é a do outro? Né? Assim como Deus é um outro, Deus nos desafia a partir de padrões que nós não prefiguramos, os outros são desafios para a nossa alteridade. A diferença deles nos desafia e isso nos faz evoluir na medida em que a gente aprende a respeitar as escolhas, as preferências, a gente aprende a bailar segundo as padrões de expressão afetiva. Por exemplo, se meu pai é duro, eu tenho que aprender por que padrões ele expressa a afetividade. Então eu vou aprender a agradecê-lo pelos padrões de afetividade que ele conseguiu expressar em relação a mim. Não vou impor a ele os padrões de afetividade que são os meus, ou a forma de expressão afetiva que é a minha. Eu vou enxergar nos mínimos detalhes do cuidado dele a afetividade para comigo. Então eu deixo de brigar com as circunstâncias e passo a agradecer. Eu deixo de idealizar a minha relação no casamento e passo a enxergar a relação tal qual ela é. Porque tem gente que sai da casa espírita com relações ideais. A gente aprende sobre os heróis do amor, sobre os heróis da fé. Agora, nós não somos espíritos evoluídos. Nós devemos nos alegrar
com aqueles degraus de evolução que nós já conseguimos alcançar. Nos reconciliarmos e ajustar expectativas em relação às vitórias que nós já conseguimos alcançar. E agradecer por elas, que somente assim nos aceitando, nós conseguiremos construir novos padrões, novos laços de evolução, para que consigamos subir mais. Então, esse realismo é essencial, para que a gente consiga enxergar o que a gente já alcançou, mas quais são os limites também do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Para isso é importante perguntar, por que eu me uni ao outro? O que me une a esse amigo? O que me incomoda nele? O que me incomoda no colega de trabalho? E nós vamos enxergar muito mais limitações em nós do que na alteridade do outro. Somos nós que não conseguimos aceitar o outro, que às vezes ele enxerga em nós, com padrões de verdade que nos incomodam, defeitos que a gente não quer ver. A gente é egoísta, né? Desde o homem que vai no banheiro e suja o vaso em volta e a mulher reclama, até o homem que não cuida da criança nos primeiros... E aí, se não cuida da criança, a mulher vai ficar mais cansada, ele vai transferir então a ausência sexual da mulher ao cuidado da criança. E a partir daí começa uma falta de comunicação, porque eles não bailam juntos, porque eles não trabalham e não partilham, né? Então, assim, é necessário para nós que recebemos uma herança machista, desconstruirmos isso. Os padrões de traição, os padrões de propriedade sobre o outro, os padrões de ciúme. E o Espiritismo nos convida a isso. Nosso Lar é um livro à frente do seu tempo para a cultura machista, moralista no sentido negativo, sentido daquela pedra que é jogada e volta para o lugar de onde partiu, que a gente julga a experiência do outro, desconhecendo que nós também temos experiências de incompletude, de fraqueza. Portanto, esse realismo é essencial para que a gente consiga construir uma relação, né? Para isso, então, quando a gente se enxergou tal qual a gente constrói os padrões de crescimento moral. Quais são os meus defeitos? Quais são as minhas incompletudes? Eu vou trabalhar nelas. Eu vou trabalhar como? A partir de uma disciplina exterior? É isso que se fazia nos conventos. Eu vou reprimir a sexualidade. Tinha gente antigamente que reprimia a mediunidade, né? Mas no Espiritismo a gente aprende a direcionar. Então, assim, eu só desenvolvo a mediunidade quando eu tenho a oportunidade de exercê-la. Eu vou exercê-la em padrões de disciplina. Eu vou exercer o meu desejo de prazer em padrões de disciplina, em que eu reconheça o desejo do outro e eu me coloque em padrões éticos de convivência social. Para isso, a trombeta que comanda o exército tem que dar um som claro. Eu não posso criar um relativismo moral. Eu tenho que criar padrões de empatia em que eu consiga separar o pecado do pecador. Eu vou amar as pessoas, mas nem por isso eu vou deixar de reconhecer o que tem que melhorar. A educação se baseia nisso. Eu vou amar o educando, ajustando expectativas em relação às necessidades de aprendizado dele, sem incentivar-lhe os defeitos. Porque quando a gente mima, a gente incentiva os defeitos. Quando a gente se ama, a gente quer melhorar. Mas tem gente que confunde o auto-amor com dourar a pílula do defeito. Se eu tenho um defeito, eu tenho que separar o meu falso eu do meu eu verdadeiro. Tem que denunciar esse falso eu verdadeiramente, tem que reconhecer. Eu sou vaidoso, a luxúria ainda me domina, eu tenho esse e esse vício para que eu então consiga investir naquilo que eu tenho que aprimorar, enxergando claramente, realisticamente, né? Então é interessante isso, porque se você perdoa, você tem que saber, nos dias de Jesus, no livro Boa Nova, que o perdão não exclui a vigilância. Quer dizer, você perdoar o outro não isenta, por exemplo, o outro da culpa do outro. Tem uma mensagem do Emmanuel muito bela no livro Justiça Divina, que ele chama Perdoados, mas não limpos. Essa mensagem fala disso. O perdão faz evoluir quem o concede. Ele é luz desde o momento da concessão, mas ele não garante que o outro se transforme imediatamente. Isso é uma opção do outro. Às vezes o outro escolhe um caminho muito mais longo e nós devemos aprender a soltar. Por vezes, você está num padrão evolutivo e o outro não segue. Então, quando você sobe, você fica em estado de solidão, né? Você estava num padrão de erro, num grupo que era viciado. Você se elevou espiritualmente, você tem que conviver com essa solidão por algum tempo. Você tem que ajustar expectativas em relação àqueles que não te compreendem e vão embora, né? E às vezes isso é uma esposa, às vezes isso é um marido. Muito frequentemente isso é um obsessor. A relação com o obsessor é uma relação que gera uma certa comodidade, que é uma relação de encantamento.
Você gostava de beber, ele gosta também. Você tinha uma sexualidade desregrada, ele tinha também. Mas você passa a elevar os padrões, você passa a se disciplinar, você passa a regrar os sentimentos, você passa a ter responsabilidade, a somar a responsabilidade, a condução do processo de culpa, para que você transforme culpa em trabalho, né? Porque a melhor forma de se libertar da culpa é ressarcir com o trabalho, segundo a orientação divina, aqueles que a gente prejudicou. Ah, como é que eu vou fazer isso? Deus coloca na sua frente, você não precisa se preocupar com isso, não. É o seu filho, é o seu aluno, é a moça que vem trabalhar na sua casa. São essas relações, né? Então, a alegria do reencontro, no caso da desencarnação, excede, supera a tristeza da separação. Mas se a gente se afundar na tristeza da falta de fé em Deus, quando o ente querido desencarna, a gente entra em desespero. Eu estou atendendo um caso particular de um jovem que ficou tetraplégico. E a tristeza dele, muito compreensível, é que a namorada está se afastando dele. Ele não poderá oferecer, a partir de agora, ele tinha a vida inteira pela frente, mas o caso dele, por enquanto, para a medicina da Terra, é irreversível. Os padrões de afetividade e sexualidade que ela esperava, e ela está se afastando, né? Qual a atitude correta? Tem provas na vida, meus irmãos, muito difíceis. Elas são muito difíceis, né? Brigar com as circunstâncias é o pior caminho. Você chegou em casa e descobriu que seu filho desencarnou num acidente, né? Você descobre que, segundo a medicina da Terra, você tem alguns dias de vida, mas a sua vida na Terra, e você tem filhos para criar. Como é que você vai se comportar em relação a isso? Essas possibilidades de afastamento, né? Bom, Deus não faz nada errado. Todas as circunstâncias que Deus nos apresenta têm um sentido. Até o vento tem um sentido. Então, se você desencarnar, Deus cuidará dos seus filhos, ou indicará alguém que o faça. Se você souber esperar sem revolta, haverá o dia de você viver a sua afetividade e a sua sexualidade, enquanto elas ainda fizerem parte da sua experiência evolutiva. Brigar com as circunstâncias é sempre o caminho pior, porque é como a água, há águas que destroem e há águas que constroem e irrigam. A tristeza é também assim, as lágrimas são também assim. Então, se a gente se revolta, a gente já começa a adoecer, a gente está brigando com a divindade. Que uma é a infelicidade que a gente atraiu, a gente não deve brigar com a infelicidade que a gente não atraiu. A infelicidade que a gente atraiu, a gente deve reconhecer que atraiu, reconhecer a causa de ter atraído, né? Que é o seguinte, Rossandro falou sobre isso outro dia de uma forma bem interessante, ele falando disso, né? Você tem que reconhecer, você está num triângulo amoroso e tem uma relação afetiva que se tornou doentia. Você tem que reconhecer que gosta dela, que ela te dá um incentivo de prazer, que ela de certa forma te atrai. Mas, assim, sabe o Skinner, aquele psicólogo dos ratinhos, do estímulo e resposta? O ratinho, ele não tem poder sobre as suas atrações. Nós temos. Emmanuel fala assim, olha, não tem a gravitação dos astros? Tem uma mensagem dele chamada O Lugar do Paraíso, né? Os astros grandiosos, os sóis, eles não têm consciência de si mesmos. Você tem. Você tem um capítulo do Pensamento e Vida que corresponde a isso, chamado vontade. Nós temos a vontade que é capaz de mobilizar o nosso desejo com a racionalidade e com o sentimento para aquilo que nos é construtivo. E às vezes isso significa brigar contra o nosso próprio desejo. Isso significa vencer a tentação. E para isso a gente pode pedir força a Deus. A gente vai fazer isso toda vez que o nosso desejo, a nossa escolha prejudicar alguém, violentar o livre-arbítrio de alguém, for alcançar a liberdade de outras pessoas. Com isso a gente vai renunciar às pequenas felicidades do vício em nome da felicidade maior, que é a consciência tranquila, que é a edificação que ninguém tira de nós. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a paz e ninguém poderá tirá-la de vós. Isso é conquista segura e isso significa verdadeira aquisição de poder. A aquisição de poder não é dominar um país que você vai perder, não é construir um império que vai se desvanecer, como aquarelas na chuva. A aquisição de poder é poder sobre as próprias imperfeições, de forma a poder renunciar a si mesmo em nome da coletividade, que se expressa inicialmente pelos grupos pequenos, sobre os quais nós temos responsabilidade, para que depois nós possamos fazer as laçadas da evolução e alcançarmos grupos maiores sobre os quais nós nos responsabilizaremos. Então, é interessante, né? A experiência da traição,
da incompreensão não se limita apenas também à experiência afetiva, né? No casamento, nos relacionamentos de amizade. Das mais dolorosas é a ingratidão dos filhos nos laços de família, que merece um subtópico de O Evangelho segundo o Espiritismo. Isso ocorre com frequência porque nós recebemos como filhos pessoas que no passado nós desviamos, né? É muito comum, a experiência do amor é tão grandiosa. Você pega o livro Nosso Lar, a mãe do André Luiz, ela começa com a experiência de traição afetiva. O André Luiz vai para o mundo espiritual, sobe espiritualmente, se encontra com a mãe, descobre que o pai está numa região de sofrimento, do umbral, obsidiado, preso por duas amantes, porque no passado, quando você prometia algo a mulher, a mulher em condição social de subordinação, também econômica, e não cumpria, isso as deixava em condições muito mais difíceis do que as condições atuais. Pela minha experiência em reunião mediúnica, eu posso dizer que a obsessão mais persistente que eu já vi é a obsessão por amor traído, né? Então, assim, basicamente, suicídios por amor geram obsessões que, às vezes, atravessam encarnações. Com a ideia fixa, monoideísmo, né? Então, você já imagina a situação do pai do André Luiz. Qual a ação do espírito elevado, que é a mãe? Que um espírito liberto é o seguinte: você foi traído, você fez a sua parte, você está liberto. Se você quiser, você pode ir embora. É assim que se sente o espírito elevado? Não, o espírito elevado se sente responsável. Não no sentido da responsabilidade de coparticipação no processo, a responsabilidade culpada, mas a responsabilidade do amor. Do desejo de tirar o outro da trajetória equivocada. O próprio conceito de pecado hebraico é errar o alvo, né? Você pode pensar o alvo como uma trajetória, então a salvação seria recuperar dessa trajetória. Então ela quer renascer, se reencontrar e se casar com o marido que a traiu, é uma experiência de perdão, para receber as duas amantes como filhas. A gente sabe que essa experiência de amor nem sempre é reconhecida. Às vezes o espírito nasce e não aproveita esse sacrifício. As duas teriam a opção, em tese, de não aproveitarem. Agora, a mãe do André Luiz teria cumprido a sua função plenamente, né? Quinto Varro não aproveitou e teve que passar pelo sofrimento. O Quinto Varro Tassiano. Mas o Quinto Varro, né, lá no livro Ave Cristo, ele cumpriu a sua missão. Ao fim, ele consegue resgatar o filho, né, que escolheu um caminho mais tortuoso, teve que passar pelo sofrimento, que assim, quando a gente escolhe o melhor caminho, que é o caminho de não prejudicar os outros, de cumprir os nossos deveres, a gente sempre sofre menos, né? Às vezes o caminho correto nessas relações é o caminho também de não se vingar, porque você reencontra alguém que te traiu, você então está na vez, vamos dizer assim, você tem a oportunidade de trair. Entre as probabilidades da encarnação, já que o devir está aberto, né? A gente acredita na possibilidade constante da transformação do destino pela escolha. Entre as possibilidades você poderia trair, mas você escolhe não se vingar. Você fez a escolha correta. Então você, com essa escolha, você termina aquele ciclo de causalidade, né? É interessante como aquele que tem direito de reivindicar e não reivindica, consegue ajudar tanta gente, né? A lei do sacrifício de si mesmo vale para que nós alcancemos em grupo laços de evolução. Então, quanto mais amor nós temos, mais poder nós angariamos. Por isso a experiência da maternidade, enquanto experiência de renúncia, renúncia às vezes à própria sexualidade no passado. O marido arrumava várias, ela não saía de casa, ela não abandonava o filho. O marido ia em busca das suas afetividades desregradas, das suas ilusões, mas ela ganhava a evolução que ela mantinha o dever, né? Um espírito desses, quando renascer, ele tem acesso à sexualidade, acesso à afetividade, acesso ao lar, à aventura na terra, porque ele soube renunciar na hora certa. A lógica, gente, é bem diferente da lógica da terra, que a lógica da terra toma lá da cá. Fez comigo, eu faço com o outro. Então a relação vira aquela relação de vingança, né? A gente busca geralmente aquele que se afiniza conosco, reforçando laços de afetividade construídos no passado, mas justamente aqueles que não se afinizam são aqueles que têm necessidade, exigem de nós um amor mais dedicado, né? Outra coisa que eu queria destacar é que, sobre isso, Jesus, por exemplo, na relação com Judas, o Emmanuel destaca a pergunta que Jesus fez para Judas no Getsemane: amigo, a que vieste? Nos levando a perceber que tanto a previsão
que Jesus tinha pelo seu conhecimento da psicologia, daqueles que ele tinha recebido sob cuidado, que Pedro iria negá-lo. Era uma probabilidade muito grande. Mas eu acredito que no fundo do coração, Jesus desejava que ele fizesse, na última hora, uma escolha melhor. A mesma coisa com Judas. E Emmanuel destaca isso, ele pergunta: amigo, aqui vieste, nos mostrando que até a última hora é possível fazer a escolha certa. A vida está entregue às escolhas, né? O que nós construímos cria uma força inercial. Vamos pensar, por exemplo, Missionários da Luz. Vamos lá, a reencarnação do Sigismundo. Você tem um espírito reencarnante, um pai em desarmonia com ele, uma probabilidade na construção do perispírito de um câncer de estômago que poderia se manifestar entre os 19 e os 40 e poucos anos. Mas se houvesse uma boa condução dos sentimentos, da saúde, do manejo do corpo, ele poderia ter uma leve gastrite. Isso pode servir de metáfora para outras circunstâncias da vida. Há causalidades, né, que podem ser transformadas. Desde que você pode começar a encarnação recebendo ingratidão, com infelicidade afetiva. Você pode passar por 1 ou 2 casamentos infelizes. Mas se você for plantando bem, se você for construindo a virtude, se mesmo sendo traído você construir relações de lealdade, porque não é porque o outro errou que a gente tem que errar também. Você vai transformando essa causalidade. Na medida em que você ajuda as pessoas, por exemplo, se você foi presidiário na encarnação passada, geralmente vem ao seu caminho para você auxiliar presidiários. Se você abortou muito, vem ao seu encontro crianças para você auxiliar. Porque é a forma mais leve, mais agradável de se reconciliar com aquela causalidade. Na medida em que nós sentimos preguiça, nós perdemos a oportunidade, então o sofrimento vem nos chamar a forma mais triste, sofrida de vivenciar aquilo, pela qual também nós aprendemos, mas não é o caminho de Deus. Deus sempre deseja a forma mais suave, que nós nos libertemos da causalidade com o trabalho digno, com a vivência da afetividade, com a dignidade, com o respeito pelo próximo, né? Então, assim, se você está vivendo agora uma experiência de traição, de deslealdade, seja o seu sócio da empresa, seja o seu consórcio no casamento, na relação afetiva, seja ela qual for, comporte-se com dignidade. Entre com dignidade e saia com dignidade. Para que você tenha a consciência tranquila. Não há forma melhor de atravessar a traição do que cumprir a nossa parte. E deixar o outro ir. Não persigamos aqueles que vão. Recebamos com carinho aqueles que vêm. Os que vão, vão em boa hora. Os que vêm, vêm em boa hora. É importante, tão importante quanto receber, que tem gente que só sabe doar. Né? No relacionamento é importante, por exemplo, o marido deixar que a esposa seja. Que ela tenha a profissão dela, que ela tenha o ganho dela, que ela se sinta valorizada, e a esposa com o marido da mesma forma. É importante que você receba o presente e que você doe o presente. É importante que você realize o desejo e que o outro realize o desejo. Que você dê outra oportunidade também de te fazer feliz. Porque quando a gente tem muito ansioso em fazer com que a nossa personalidade prevaleça sobre o outro, a gente tira o espaço do outro. E para a relação afetiva ser feliz, você tem que dar plena liberdade. Por exemplo, nós devemos nos comportar de forma harmoniosa em relação aos antigos parceiros do nosso parceiro afetivo. Porque assim, cada pessoa que atravessa a sua vida promove evolução. Então, se você gosta da pessoa que está com você hoje, se você admira as qualidades dessa pessoa, essas qualidades se devem, em grande medida, também à transformação que essas pessoas anteriores que passaram pela vida dela promoveram. Seja grato a essas pessoas. Se você viveu experiências de traição e sofrimento no passado, dê um sentido a essas experiências. Pense, a partir dessas experiências, eu me libertei da causalidade passada, está aberto um caminho de felicidade, a partir do qual as experiências agora serão novas. Emmanuel nos diz, se cada noite é nova treva, cada dia é nova luz. A cada dia que se abre, novas experiências do livro da vida podem ser escritas. Então é importante que a gente saiba se comportar, mesmo em relação à fealdade, à irresponsabilidade do outro, de forma digna. Consiga se levantar com dignidade. E o outro vai nos respeitar por isso. E com o tempo nós seremos, a espiritualidade sabe exatamente quem são as pessoas, né? Se você vem vivendo processos de desrespeito e você se comporta com dignidade, haverá um momento daquela força inicial do passado
desaparecer. É como a estrela que eu disse, que você enxerga a luz dela, mas ela não existe mais. Aquela força da emissão da luz vai desaparecer e a emissão que você faz agora irá prevalecer, quando os raios da emissão agora forem maiores do que os raios do passado. Para isso, a espiritualidade te incentiva. Significa que você tem alguém para se reconciliar, você tem, junto com você, a espiritualidade a te ajudar. Se você tem um esforço de perdão, a espiritualidade está do seu lado. Se você tem um vício e quer vencê-lo, ao mesmo tempo que você tem obsessores que representam o seu passado ao qual você vincula, se vincula, quando você faz aquele laço, aquele esforço de vontade para vencer, a espiritualidade também te dá a mão e te levanta. Geralmente, isso é experiência própria. Eu que tenho muitos defeitos, eu acho que todo mundo aqui também tem, né? Quando eu dou um passo para vencer minhas tentações, a espiritualidade me ajuda no resto. E eu fico impressionado. Os Espíritos dizem isso no Livro dos Espíritos. Eles nos dizem que geralmente é necessário um pequeno esforço de vontade. E eu sempre refleti sobre isso, porque inicialmente toda onda, toda bola de neve começa com um pequeno esforço. O problema é quando você deixa ela rolar. Aí ela vai crescendo. Mas se você consegue cortar na raiz, se você consegue se conhecer e identificar, aquele seu passo pela evolução, ele gera felicidade nos seus antepassados, os espíritos responsáveis pela sua encarnação, que te veem se esforçando por evoluir. Eles vão te dar aquele empurrão necessário. Porque todos nós recebemos o auxílio dos espíritos elevados, sem o qual nós não conseguiríamos. Mas é necessário que na nossa relação com eles, a Emmanuel chega a chamar de comércio, não no sentido venal da palavra, no sentido de que nós temos que fazer a nossa parte. É como a educação da criança que aprende a ler e escrever. A professora tem paciência com a leitura desconexa dela, com o gaguejamento, com a falta de conexão entre as sílabas, mas a criança tem que contribuir com o processo. Então, esse passo é necessário. Primeiro a gente abre o coração, depois a gente faz um mapa das circunstâncias, em que primeiro você é pessimista e depois você é otimista. Pessimista para identificar os seus defeitos, tentações, dificuldades com clareza. E depois otimista para acreditar que Deus vai te ajudar a vencer, se você montar um mapa de como vencer aquilo. Então, inicialmente, você se poupa daquilo que você não suporta. Você se perdoa, você se retira dos ambientes que geravam para você o vício, a tentação, seja drogas, seja o adultério, É necessário sair. No Vir a Ser de 2016, Haroldo fez uma palestra que nos inspirou bastante. Logo no início da palestra, ele nos dizia que a pessoa, ela pensa que vai para o mundo das drogas e volta. Ela pensa que vai para o mundo do adultério e volta, mas não. Você entra no mundo das drogas, significa um conjunto de obsessores, um conjunto de traficantes encarnados, um conjunto de pensamentos hipnotizadores, que você foi e depois você tem aquela atração, você entra naquilo, Agora, quando você sai, você precisa do esforço da vontade, que não se fará da noite para o dia. Você vai cair, você vai voltar, mas a sua vontade vai fazer sair daquilo, que você racionalmente, unindo o sentimento e a fé em Deus, conseguirá mobilizar as potências da sua alma para que sirvam à sua evolução. Você se cansa, antes é necessário se decepcionar com aquilo, Então a verdade que o Espiritismo traz nos decepciona com o vício, nos decepciona nos mostrando que aquela satisfação que a gente deve reconhecer que é uma pequena satisfação e que a gente tem aquela satisfação, é como um ratinho condicionado, ela é menor do que a satisfação da consciência tranquila. Então é quando você, como quem mobilizou e controlou e direcionou a eletricidade, como quem direcionou o vento naquelas velas que moviam os navios, você mobiliza a sua vontade para que isso que era para você perdição, direcionado seja construção de evolução. Meus irmãos? O tema é grande, é amplo, mas como livro-texto eu indico o primeiro capítulo do livro Entre a Terra e o Céu e as reflexões do ministro Clarencio sobre o desejo e o seu direcionamento. Que Jesus nos abençoe a evolução e que o nosso ano seja um ano de paz e laçadas de evolução para o futuro.